Olá, bem também? Quanto menor a distância entre a teoria e a prática de um gestor, maior o seu grau de efetividade e liderança. Onde está o espelho para que sigamos por modelagem o propósito rumo ao nivelamento, alinhamento e congruência da teoria versus prática? Neste vídeo, vou revelar com clareza para você onde está este nivelamento, alinhamento e congruência. Aceita este desafio? Então vamos lá. Desde bastante criança aprendi a ser observador do jeito que as pessoas com algum poder e ou autoridade se relacionavam com quem está ao seu redor. Como eles se relacionavam com os liderados, sendo esses filhos ou membros de uma equipe. Percebi que, na contramão da via relacional, uns mandam realizar as coisas e as pessoas, quando fazem, apenas realizam para um cumprimento de uma ordem. E na via inspiracional, outros aspirantes, gestores ou líderes apenas sinalizam a necessidade de fazer algo ou solicitam, educadamente, e os liderados pronta e deliberadamente se colocam a servir de maneira que transparecem prazer, alegria e realização pessoal e profissional em poder contribuir, inclusive produzindo a mais do que for indicado a realizar. A contar do momento em que comecei a ajudar meu pai e meus irmãos, entre meus 5 e 6 anos de idade, na lida com o gado, no trato dos animais e nos serviços da lavoura, na fazenda, na condição de aprendiz, de ajudante e liderado, já comecei a me tornar um observador do jeito e da forma como aqueles que gerenciavam a execução das atividades também se relacionavam diferentemente com os liderados. Esse ponto de vista, como curioso e observador, me acompanhou durante toda a minha trajetória de vida, por todos os lugares em que passei. Estudei, me relacionei e trabalhei. Isso me fez aperfeiçoar a minha percepção, me fazendo a ser leitor, estudioso e pesquisador do assunto quanto à liderança servidora e assertiva. Sempre me chamou a atenção, com muito agrado, aqueles líderes com perfil treinador. E principalmente aqueles líderes com alinhamento daquilo que falam com aquilo que realizam. Ou seja, aqueles líderes com alinhamento e congruência da teoria versus prática. Em minha carreira profissional, como já disse no livro Líder T, durante as últimas 4 décadas, tive o privilégio de trabalhar em algumas grandes empresas, umas privadas, outras públicas. Exerci diversas atividades operacionais, de produção, técnicas ou administrativas. Exerci diversas funções de gestão e liderança, na condição de liderado ou de líder. Com certeza acertei muitas vezes e errei muito também. Certamente, com 90% dos erros, fracassos e derrotas que experienciei ou observei, aprendi e consegui ressignificá-los e construir as bases, alicerces, estruturas, conteúdos e paredes do perfil chakra de líder T. Por modelagem do lado assertivo da moeda da vida, com 10% dos acertos, resultados extraordinários e entregas efetivas que fiz, realizei a cobertura, o acabamento e a pintura deste palácio de conhecimentos, o perfil chakra de líder T. Em suma, observei o comportamento de muitos gestores e líderes, inclusive o meu próprio comportamento. Nesse tempo, concebi a frase que compõe a epígrafe do livro Líder T, que diz: quanto menor a distância entre a teoria e a prática de uma pessoa, maior o seu grau de efetividade e liderança. Essa frase nasceu de diversas e grandes reflexões que fiz a respeito do comportamento divergente de muitos gestores com relação ao modelo de liderança de Cristo. Consoante ao que vejo, foi o único líder T que conseguiu igualar teoria com a prática. Tanto é verdade que é o maior líder T de todos os tempos. O que ele falava, fazia, mesmo que lhe custasse muitos desafetos. E veja que o que ele falava, fazia com autoridade natural
e não por ordem do poder humano delegado ou outorgado por algum patrão ou dono de um negócio. Ao buscar essa analogia para o nosso tempo, é possível perceber que grande parte dos gestores são apenas delegados das funções que exercem. Não consegue aproximar a prática da teoria, ou seja, não consegue influenciar suas equipes com as palavras e inspirá-las com os exemplos. Distancia-se, assim, a máxima que diz: palavras ensinam, exemplos inspiram. Neste ponto, solicito a sua permissão para lhe fazer algumas perguntas e espero que você reflita profundamente. Será muitíssimo importante para a sua vida pessoal, familiar e profissional e qualidade de vida a partir de agora. Será de grandioso proveito você dar uma paradinha neste vídeo, anotar o título em um caderno especial, registrar as perguntas a seguir e respondê-las de maneira genuína e com toda a sua autenticidade. Por exemplo, você já é um líder, gestor ou aspirante a alguma função de gestão? De 0 a 5, qual é o seu grau de efetividade e liderança? Numa escala de 0 a 180, quantos graus está a distância entre o que você diz para o que você faz? Você está com dificuldade para inspirar conhecimento e expirar ações que produzam resultados positivos e entregas efetivas com a sua equipe? Agora, de forma bastante íntima e profunda, imagine que na trajetória de sua vida existam duas linhas. Uma representa o que você diz. A outra representa o que você faz. Continue respondendo com autenticidade no seu caderno especial. Neste momento da sua história, essas duas linhas, teoria versus prática, têm o mesmo sentido e direção? São divergentes ou paralelas? Distantes ou perto uma da outra? Essas linhas estariam cruzadas, cruzando, ou a ponto de cruzar uma com a outra? Ou ainda, essas linhas, em algum momento da sua vida, já estiveram muito próximas? Estariam agora se distanciando? Ao percorrer este caminho comigo, de desenvolvimento do seu perfil Chakra de Líder T, você vai constatar e ratificar a reflexão da frase concebida inicialmente. Quanto menor a distância entre a teoria e a prática de uma pessoa, maior seu grau de efetividade e liderança. Como disse um sábio general, o primeiro dever de qualquer líder é desenvolver mais líderes. Faz sentido isso para você? Lembre-se, o infinito é o seu limite. Então, continue com passos firmes. O percurso de uma grande jornada começa com o primeiro passo. Você já se moveu por já estar neste degrau de uma grande escada para estar no topo da liderança que você é o construtor. Continue edificando degrau por degrau, um por dia. E vai perceber que numa jornada de 10 quilômetros, quando você dá o primeiro passo, já não está mais no ponto zero. Não sei de quem é essa frase, mas ela é a pura verdade na construção do caminho de um líder T. Nos próximos vídeos, vamos aprender como uma curiosidade me levou à revelação do perfil de um líder ideal. Vamos juntos?